Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu queria propor um debate sobre o atual posicionamento do jornalista Reinaldo Azevedo, do Sistema Bandeirantes de Comunicação. É um posicionamento contraditório, extremamente paradoxal ao que ele defendeu ao longo da maioria do tempo em que ficou conhecido. Ficou conhecido exatamente nos governos do PT pela crítica contundente a Lula, Dilma, ao PT e à esquerda brasileira. Há quem sempre chamou de reacionária ou reaça nas suas próprias palavras. Mas eu gostaria que antes você deixasse o seu gostei nesse vídeo e que compartilhasse das suas redes sociais, preferencialmente no Facebook e no Instagram, e em seguida marcasse seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao vídeo. Durante muito tempo eu tive uma admiração ímpar pelo jornalismo. Jornalismo em que o profissional de imprensa ele assume uma posição e não esconde essa posição de ninguém. Se ela é crítica em relação a determinado governo, isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com partidos, mas tem a ver principalmente com a postura assumida pelos próprios governantes. Governos que se aproximam de maneira demasiada dos extremismos radicais, dos princípios que regem as ditaduras ou da corrupção propriamente dita, porque o roubo e a mentira são os principais problemas enfrentados pelo sistema político do Brasil. E após a ascensão do PT ao poder, esse modelo ganhou uma notoriedade ainda maior. E é exatamente por causa disso que os jornalistas são admiráveis, porque eles questionam esses erros, eles defendem o que é certo. O que é certo, valorizar o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte para obras que venham a resgatar a situação do próprio contribuinte, do próprio cidadão, das pessoas mais pobres, principalmente porque são elas que mais precisam dos recursos dos governos. Mas o Reinaldo Azevedo, ele publicou vários livros, dentre os quais esse aqui, olha. O País dos Petralhas, autor do blog de política mais influente do Brasil. Eu nunca concordei com essa premissa de que fosse, de fato, o blog mais influente do Brasil. Porque eu acho que a influência de blogs ou de jornalistas, ela é temporária, até que se descubra de maneira efetiva qual é o viés que ele realmente defende. Se é apenas uma revista, se é apenas uma pessoa que está defendendo posturas falsificadas para se dar bem, para obter vantagens pessoais ou para receber elogios. Hoje, nas redes sociais, as pessoas assumem posturas que são mais de acordo com a preferência dos internautas para não serem bombardeados pelas críticas ou então vitimados pela cultura do cancelamento. Esse livro aqui, do Reinaldo Azevedo, foi publicado em 2008, portanto, no segundo governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Logo depois de ele patrocinar um dos maiores atos de corrupção de que se tem notícia na história recente do país para se reeleger, que foi aumentar recursos e beneficiários de programas sociais, principalmente o Bolsa Família, do primeiro para o segundo turno da eleição de 2006. Foi no segundo governo que nós tivemos também uma série de outros atropelos constitucionais para levar ao governo uma anta, como a Dilma Rousseff. Aliás, anta era como o Diogo Mainardi chamava o Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é minha anta. Eu acho que ambos, não é, devem ser cognominados da mesma forma, tanto Lula quanto Dilma. Mas esse livro do Reinaldo Azevedo é interessante porque aqui ele demonstra totalmente o sentimento que ele tem em relação a Lula, em relação ao PT e em relação à esquerda. Veja aqui o texto que foi publicado no dia 22 de outubro de 2005 no seu blog, o blog do Reinaldo Azevedo, que na época era publicado no site da revista Veja. Ele fala sobre, o título é Ex-Lula, o Reaça. Ele fala sobre a visita do Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso do PCdoB e coloca nos seguintes termos: Lula é uma piada perigosa. As pessoas se dão conta disso aos poucos. Considerada a sua estupidez, o nível de consciência é ainda baixo. Naquele mesmo dia em que falou a socialistas e anti-imperialistas, participou da abertura de um seminário internacional sobre o Bolsa Família. Reuniu outras pessoas ainda menos ocupadas do que ele próprio, subordinados a representantes da ONU, aquela ONG inútil de anti-americanos sustentada pelos Estados Unidos. Se eu fosse Bush, ele coloca, eu a deixaria a pão, água e Kofi Annan. Pois bem, Lula afirmou que pouco importava se o programa era assistencialista ou não. Queria era garantir as 3 refeições por dia
ao povaréu e foi adiante. Para ele, as bolsas atendem aos interesses da classe média, porque tiram as crianças das ruas. Realmente lamentável a postura deste líder político, infelizmente líder político sim, porque há muitas pessoas tão inconscientes ou mais que ele próprio para acompanhá-lo politicamente. Grande homem, diz o Reinaldo Azevedo. Desde o lendário Antônio Carlos de Andrada, governador de Minas, pré-Revolução de 30, eu não ouvia um pensamento tão obviamente reacionário em vestimenta supostamente progressista e, eu diria, demagógico, populista. Façamos a revolução antes que o povo faça, disse o mineiro, convocando seus pares a dar um pé no traseiro de Washington Luiz e Júlio Prestes. O mineiro que ele fala aqui é o Antônio Carlos de Andrada. Era a versão então moderna de Pedro, põe a coroa sobre tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. A independência e a Revolução de 30, até malgrado seus protagonistas, implicaram avanços reais para o país. Lula não. Lula é só atraso com suas ambiguidades sem ambivalências. Isso aqui era um dos textos que eu gostaria de destacar para você, desta obra do Reinaldo Azevedo. Hoje ele defende Lula, hoje ele mostra Lula como a pessoa capaz de retirar o país da situação de atraso, entre aspas, isso é a opinião dele, em que se encontra sob a gestão Bolsonaro. Esse Reinaldo Azevedo, ele demonstra ser um jornalista às avessas. Ele é totalmente o contrário daqueles jornalistas por quem eu nutria a admiração e que, inclusive, me levaram a ser jornalista, me levaram a exercer essa que é, para mim, uma das mais gloriosas missões profissionais do mundo, que é a comunicação social, que é o jornalismo de verdade e sem mudanças, sem paradoxos, sem contradições de postura, como a que se verificou em Reinaldo Azevedo. Quais são os interesses inconfessáveis que modificam o pensamento e a postura de um homem em tão pouco tempo? Vamos continuar vendo aqui alguns outros textos do livro, por exemplo, onde ele fala aqui sobre o Cocoricó da Cloaca, publicada em 12 de julho de 2007. Gosto é quando Lula acorda com o complexo de Schopenhauer. Só então temos a exata dimensão da nossa miséria. Nesta quinta, ele esteve em Olinda para anunciar a liberação de 1 bilhão e 400 milhões de reais para obras do Programa de Aceleração do Crescimento, que é só o apelido de atos normais e corriqueiros de um governo. Ao discursar, pediu paciência para o início das obras de reurbanização e saneamento de favelas. Falou das dificuldades burocráticas, coisas pelas quais o mesmo Lula antes culpava o governo, o dos outros, etc. e tal. E lascou. Abre aspas para Lula, isso é mais complicado do que botar ovo, a burocracia. Não consta que pôr um ovo seja uma especial dificuldade para uma galinha, porquanto está em sua natureza. O máximo de complicação na hipótese de ser uma galinha francesa é a velha dúvida. Quem veio antes? No caso da galinha alemã, o problema é sempre ontológico. Mas o que é uma galinha? Ao que responde a galinha neoplatônica, uma galinha é a reminiscência da galinha. Já a anglo-saxã não se perde em considerandos. Para que serve uma galinha? E há, como se vê, o galináceo brasileiro. Ser galinha é uma coisa muito difícil. Isso o que ele dizia de Lula, isso que ele pensava de Lula, do PT e dos sectários. Se a gente abrir, eu selecionei esses dois textos, mas se a gente abrir em qualquer página do seu livro, O País dos Petralhas, você vai encontrar considerações nesse modelo, considerações nesse estilo que denotam a incapacidade de Lula em ser presidente, mesmo tendo sido presidente 2 vezes, o que demonstra que o Brasil ainda precisa amadurecer muito, o que demonstra que diante de posturas como a do Reinaldo Azevedo, que ora é uma coisa, ora outra, ora diz de um jeito, ora diz de outro jeito completamente diferente, as nossas classes supostamente pensantes também precisam amadurecer de forma considerável para que tenhamos condições de pensar em civilidade, de pensar em progresso, de pensar em avanço sobremaneira para o nosso povo. Mas olha aqui o que diz ainda o Reinaldo Azevedo, abrindo em qualquer página do livro O País dos Petralhas. Rompendo o Cerco 1 é a Democracia Estúpido, publicado no dia 5 de março de 2008, em que ele diz o seguinte: desde 2000, Olavo de Carvalho tem tratado do Foro de São Paulo diante do silêncio quase unânime da imprensa. Como deixo claro em meu artigo de janeiro na Veja, o foro está nos discursos presidenciais. O babalorixá, Lula,
Era assim que ele tratava Lula. Foi a uma reunião do grupo já como chefe da nação. No material de propaganda do PT, no site do partido, tudo pode ser encontrado nesses locais. Como se vê num post abaixo, a legenda é a dona do domínio do foro na internet. A legenda, PT. E por que raio se faz de conta que o foro não existe? Durante anos, ao menos desde 2000, o caso foi tomado como mero discurso paranoico de Olavo, e também meu, quando passei a tratar do assunto. Aqui e ali, ainda hoje, mesmo diante de todas as evidências de que existe uma articulação das esquerdas latino-americanas que não descarta o terrorismo, tenta-se fazer chacota da verdade e de quem a revela. Então, pessoal, é isso. Será que o Reinaldo Azevedo tem condições de contestar aquilo que ele escreveu? O Fernando Henrique é muito cobrado pelos petistas por conta das coisas que ele escreveu como sociólogo e que não teria implementado durante os seus governos na chefia da nação. E o Reinaldo Azevedo? Será que ele consegue se perdoar por tudo que ele colocou em seus livros e principalmente neste aqui? Deixe o seu gostei, se inscreve, ative as notificações do sino e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.